Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa segunda edição do Cyber 360 Cast. Eu sou Gustavo Marques, ao meu lado, não vou apresentar ainda, mas duas pessoas super especiais, dois profissionais ilustres aqui do Grupo NTSec. E o tema da vez é falar sobre algo que está na cabeça de todo executivo, de todo profissional de tecnologia e principalmente de cibersegurança. Quero convidar os nossos ilustres convidados a primeiro Ayla se apresentar, por favor, e falar um pouco sobre a sua atuação no Grupo NTSec. Oi, guys. Então, obrigada pelo convite em estar aqui ao seu lado. Para mim é um prazer participar aqui do Cyber 360. Ao seu lado também uma honra. Então, eu sou a Ayla Dalit, sou DPO do Grupo NTSec. Trabalho também como Compliance Officer aqui. Então, atuo na frente de privacidade, de compliance, né? Na frente de privacidade, mas propriamente dito, né? Como nós estamos falando de inteligência artificial, nós temos esse desafio agora, além, né, de tudo que nós já estamos construindo como DPO, em fazer com que os dados pessoais eles estejam no controle da organização. Então, eu trabalho na frente de todo o programa, da consolidação do programa de privacidade, ali fazendo toda a parte de análise de dados, do mapeamento de dados, que é muito importante, que é o coração, e é um problema, né, que nós vamos ver aqui, que a inteligência artificial está trazendo ainda mais pra gente, mas é o coração de qualquer implementação de programa de privacidade. E é isso, acho que a gente vai ter muito ainda o que falar aqui. E ao lado dela, Anthony, que eu adoro o teu sobrenome, Kobiak, aí se você puder até explicar a origem e etc, antes de falar da tua atuação aqui no grupo. Bom, obrigado pelo convite. Eu sou Anthony Kobiak. Kobiak significa, é um curto em hebraico de Yakovia, que significa povo de Jacó. É o clássico judeu genérico. Legal. A família veio para o Brasil um pouco antes um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, fugindo ali de Holodomor, né? E estamos aí até hoje. Obrigado pelo convite. Atualmente não é muito legal, né? Então, tenho atuado como advisor de cibersegurança aqui na NTSec. Venho de uma carreira mais voltada a compliance, principalmente compliance regulatório e privacidade. Então, venho atuando e lidando com esses temas de privacidade e segurança de dados desde ali os meandros de 2015, 16, talvez pré-LGPD. E atualmente estou aqui como advisor de cibersegurança no Grupo NTSec, ajudando os clientes a garantir um pouco de maior maturidade e maior segurança de dados. Bom, então, antes da gente iniciar esse super episódio, eu quero parabenizá-los e tem um presente super especial do Grupo NTSec para vocês. Anthony. Obrigado. E Ayla. Obrigada, guys. Super exclusivo. Olha. Ai, que lindo. Gostei, hein? Adorei. E aí, pessoal, seguindo, um dos pontos da minha introdução foi sobre dor de cabeça em executivos, líderes de segurança, profissionais de tecnologia e cyber. Eu tenho hoje a popularização da inteligência artificial e muitos colaboradores, às vezes, acabam instalando coisas que não devem. E isso pode fugir da visibilidade de nós, profissionais, tanto de privacidade quanto de cyber. E aí, começando por você, Anthony. Qual a preocupação em relação a Shadow AI? O que seria isso? Como que você pode nos explicar? Bom, a Shadow AI, ela é basicamente a IA que está sendo utilizada na sua empresa de maneira não oficial ou talvez não autorizada. Muitas pessoas até confundem o termo Shadow AI pensando em uma IA obscura ou uma IA falsificada. Veja, não que não exista, não que não seja verdade. Sim. Mas ela é o termo Shadow AI é utilizado mais comumente para denominar a inteligência artificial não autorizada ou não oficial que está sendo utilizada nas empresas. É aquele clássico, né? O funcionário, o colaborador ali, ele está só tentando ganhar mais eficiência, fazer o trabalho dele mais rápido.
e ele acaba usando ali. Claro, eventualmente as empresas têm uma inteligência artificial autorizada, né, oficial, digamos, mas ele acaba usando ali outras com suas contas pessoais ou até com sua conta corporativa, mas numa IA que não é a provida pela empresa, né? Uhum. Cara, esse é um ponto interessante, principalmente quando você diz de colaboradores que usam suas contas pessoais e não as suas contas corporativas. E aí, já partindo para ti, Ayla, vamos supor que dentro desse ecossistema de privacidade LGPD, em relação ao uso de inteligência artificial, alguém vaze algum tipo de contrato, algo confidencial e sensível que envolva dados pessoais. Qual o risco desse uso para a LGPD, por exemplo? O risco é porque quando nós colocamos, né, no caso da Shadow AI, qualquer dado pessoal para fora do controle da empresa, nós já não vamos estar falando dos controles de proteção de dados, de segurança da informação que nós precisamos ter, né? Todas as empresas que tratam dados pessoais como controladoras, elas estão sujeitas, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, elas precisam ter ali medidas técnicas e administrativas aptas a proteger esses dados pessoais para que eles não sejam utilizados em desconformidade com a lei. E quando nós estamos falando, né, que é assim, você muito sutilmente falou que às vezes, não, isso acontece, está acontecendo em todas as empresas, né, nós estamos ali com a inteligência artificial na nossa mão, no nosso celular, e aí tudo a gente vai pensar, já coloca lá, e esse é o risco, né, nós não fomos educados a utilizar a inteligência artificial, então tá na nossa mão, nós não fomos educados, né, nós estamos numa crescente de conscientização em relação à proteção de dados pessoais no Brasil, mas nós sabemos que ainda existem bolhas, né? A proteção de dados pessoais no Brasil, e eu atuo antes, né, da nossa lei entrar em vigor, por causa, né, de atuações em empresas estrangeiras, mas no Brasil ela veio no início como uma educação. A própria Agência Nacional de Proteção de Dados, ela não trouxe sanções de imediato, para que as empresas tivessem esse tempo para se adequarem, se educarem, e também para que os titulares entendessem, né, qual é o valor dos seus dados pessoais. Beleza. Então, nós tivemos essa crescente de educação em relação à proteção de dados pessoais, que veio, a gente sabe, né, que todo mundo coloca ali os dados de forma arbitrária, sem pensar muito para que aquele dado realmente vai ser utilizado. E aí depois, muito rapidamente, nós temos na nossa mão a inteligência artificial, que ela faz com que o nosso trabalho seja muito mais rápido, muito mais ágil, né? E esse é o risco, porque nós não pensamos para onde que esse dado está indo. E para nós, né, que nós trabalhamos nessa parte como DPO, como jurídico, como segurança da informação, o risco é maior também. Exato. Porque acaba que os dados pessoais, eles estão sendo colocados fora do nosso controle, de forma arbitrária, trazendo o risco que você perguntou, trazendo total tipo de risco. Porque quando isso acontece, o princípio da necessidade, o princípio da finalidade, né, que a LGPD traz, o princípio da minimização, o princípio da prestação de contas, tudo isso fica fora do nosso radar. Então, a gente acaba infringindo a própria Lei Geral de Proteção de Dados. É como a gente vem dizendo, né? Antigamente, quando a gente pensava em vazamento de dados, a foto que vinha na nossa cabeça era o hacker de capuz num ambiente escuro, com 1000 telas e teclados. Hoje em dia, parece mais terça-feira. Então, é simplesmente o seu colaborador, com o crachá dele, sentado na mesa dele, colocando uma planilha ou um contrato numa IA duvidosa. Ela trouxe um tema bem bacana, que é o tema de cultura e conscientização. Porque por mais que haja essa popularização da inteligência artificial, as empresas, os colaboradores já estão utilizando, muitas vezes esses riscos acontecem porque eles não estão conscientizados. Qual o valor e o poder da conscientização em privacidade? Eu vejo que vocês têm um trabalho muito legal nisso. Não é só aplicar, por exemplo, a operação, mas sim chegar, pessoal, vem aqui para um treinamento sobre IA. Eu quero atuar nessa camada mais cultural e comportamental. Como que vocês veem isso?
Ela é nossa responsável pelos treinamentos aqui de privacidade, de compliance, e recentemente a NTSEC aplicou para todos os colaboradores próprios uma experiência de imersão chamada AI Experience. Essa imersão ela tem a finalidade de conscientização sobre o uso seguro de inteligência artificial. E depois que a gente aplicou internamente e com um sucesso interno que foi, a gente decidiu oferecer isso para os nossos clientes também, e a procura tem sido muito bacana. Então, Legal. Se você que está assistindo isso tiver interesse em conscientizar seus colaboradores sobre o uso seguro de inteligência artificial, me manda uma mensagem, vamos conversar, porque tem coisa muito bacana para fazer aí internamente. Até puxando para líder dessa ação, que existe um desafio, eu acho que também você pode ter ficado algumas noites sem dormir em relação a esse assunto, porque você precisa deixar esse assunto lúdico para quem vai ter esse treinamento, para que fuja talvez da burocracia, do techniquez. Como que foi o desafio para criar essa ação? É aproximar o tema da nossa realidade, né? Perfeito. É o maior desafio. E você falou qual que é o valor da conscientização, né? É essencial. Eu sempre digo que privacidade, ela passa, assim, por sistemas, né? Por processos, mas o ponto-chave são as pessoas. Porque sistemas mudam, processos mudam, as pessoas também mudam. E o maior índice de vazamento de dados pessoais é por falha humana. Então, até falando, né, como DPO mesmo, nessa parte, a conscientização, o mapeamento de dados e a conscientização são o coração de qualquer programa de privacidade. Então, o meu foco essencial ali são nas pessoas, até mesmo em tudo, né? Se a gente está falando de inteligência artificial, está falando de proteção de dados, no início houve essa confusão, poxa, não podemos mais tratar dados pessoais? Não era isso. É verdade. A lei veio para retomar o controle dos dados pessoais para a mão do titular. Então, qualquer empresa que decida, que pretende tratar dados pessoais com finalidade econômica, ela se submete à lei. Então, ela pode tratar sim, mas dentro das diretrizes ali da Lei Geral de Proteção de Dados agora, né? Então, o tratamento sempre de acordo com a finalidade. E assim, a gente pode pegar e estender para o uso da inteligência artificial. Essa semana que nós tivemos sobre IA, foi justamente isso, para o uso correto da inteligência artificial. Ninguém vai se iludir, né? Não vamos mais usar a inteligência artificial. Não, isso porque a empresa perde com isso também, né? Nós perdemos com isso. Mas não é o caminho, né? Exatamente, e também não tem como, tá todo mundo utilizando. Mas é educar sobre o que nós podemos colocar na inteligência artificial. Qual que é o uso adequado? Então, nós, ao mesmo tempo que educamos, nós publicamos a política, né? Todo mundo assinou o termo de que foi instruído. Então, traz a educação, a política, traz a responsabilidade, que é a assinatura do termo. E isso forma a governança que nós precisamos ter. Ainda sobre essa imersão, a AI Experience, que aqui internamente ela durou uma semana. O bom é que você tá falando, já dando um feedback para ela da ação que ela fez. Então isso é muito bom. Não, mas foi um conjunto de pessoas. Foi uma equipe grande trabalhando. Nós temos um comitê. Muito bacana o trabalho que eles fizeram. Eu fui submetido a esse treinamento, então eu vejo como colaborador. E isso foi muito bacana o que eles conseguiram entregar pra gente, tanto no sentido de conscientização, mas também nas etapas preparatórias do AI Experience, a gente ganhou visibilidade sobre Shadow AI. Então a gente fez uma etapa de discovery, onde nós conseguimos ganhar não só visibilidade, mas também estabelecer ali alguns controles, alguns guardrails sobre a utilização. Então a gente consegue ter hoje a visibilidade de qual colaborador está usando qual IA, para qual finalidade e em qual contexto. Perfeito. Se é com conta corporativa ou com conta pessoal. E a gente consegue estabelecer também limites. Então, se ele mandar, por exemplo, uma
planilha com cargos e salários de todo mundo para IA, a gente vai travar antes. Isso não vai chegar no GPT, não vai chegar ali no Copilot ou na IA que seja. Então isso é uma etapa muito bacana de preparação para IA Experience. Inclusive, falando desse tema, queria mandar um abraço para o Bruno Reis, que capitaneou aqui internamente a aplicação disso, e, claro, também para o Luiz Siqueira, que foi quem teve a genial ideia de oferecer isso para os clientes também. Boa. Tem muita gente nos assistindo, e aí eu queria só reforçar um ponto, que é muito em relação a, eu prefiro e preciso primeiro conscientizar meus colaboradores em relação ao uso de IA, e não só pensar em punição ou culpá-los em relação ao mau uso. É isso? Exatamente. Exatamente. E culpar o colaborador é fácil, né? Na verdade, o colaborador, quando ele tem algum tipo de IA autorizada ou algum tipo de guardrail e ele tenta burlar, muitas vezes é porque a segurança é obsoleta ou ela se transformou ali em um obstáculo, né? Tirando a eficiência dele. Essa é a importância da gente ter a atualização, o upgrade das ferramentas que a gente está utilizando. E essa é grande parte do trabalho de um advisor de cibersegurança. Conhecer e indicar as melhores ferramentas, os melhores fabricantes e os melhores caminhos, seguindo as melhores práticas nacionais e internacionais para manter o seu ambiente seguro, né? Boa. E aí, pessoal, um rápido timeline aí, por favor, Ayla, me corrija, você é especialista em privacidade, mas nós tivemos 2016 GDPR, certo? 18. A aprovação, 2018 GDPR, 2020 LGPD? 2018 publicada. Publicada. LGPD, começou a vigorar em 2020 e aí sanções em 2021. Legal. Dentro desse timeline que a Ayla passou para nós, eu lembro muito que nessa época era o hype do momento falar de Lei Geral de Proteção de Dados, de privacidade, de encarregado, de PO e etc. E aí, perguntando para ti, eu quero saber como que está hoje a LGPD, a aplicabilidade dela nas empresas, as sanções aplicadas ou não pela ANPD e também a cultura e o comportamento de cada cidadão brasileiro em relação a isso. Perfeito. Então, quando a LGPD entrou em vigor, as empresas não levaram tão a sério assim, até porque a nossa própria Agência Nacional de Proteção de Dados, que era a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e agora é uma agência reguladora, e isso já traz mais peso para a atuação dela, ela ainda não tinha corpo para fiscalizar. Então, no primeiro momento, ela veio primeiro com medidas educativas. E aí depois, nós vimos essa crescente em relação à fiscalização. Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados tomou corpo. Ela fez todo o processo fiscalizatório que ela precisava ter, até por lei, através de regulamentação. Então, depois que ela tomou corpo, ela conseguiu fazer todo o fluxo de fiscalização. Então, você consegue hoje, quando é recebida uma denúncia, que é muito facilmente recebida, tem toda uma estrutura lá com site e tudo mais para receber, tem as instâncias lá dentro que estão funcionando, sabe? Antes nós tínhamos alguns entraves, hoje está funcionando normalmente. Então, no primeiro momento, as empresas entenderam que existia uma lei, mas elas continuavam assumindo o risco de quanto mais dados, melhor, porque a gente sabe que os dados são valiosos para essas empresas, né? Era aquele clássico de, acho que essa lei não vai pegar. Exatamente. Aí depois... Isso é verdade, cara. E as primeiras empresas que se adequaram, elas se adequaram por causa do efeito cascata. Então, eu precisava fazer algum tipo de contrato, de acordo com uma empresa estrangeira, que lá o GDPR já estava em cima, o regulamento europeu, o GDPR. Então, eu precisava me adequar para poder ter um acordo com essa empresa estrangeira. Então, foi primeiramente o efeito cascata, não era o risco da LGPD. E depois, também continuou, né? O efeito cascata só subiu, mas nós vemos uma atuação da própria Agência Nacional de Proteção de Dados mais rigorosa. Até mesmo que agora
Depois a privacidade entrou na Constituição Federal como direito fundamental, isso é importante. Em seguida, nós temos uma correlação, né, uma cooperação entre as leis, o nosso LGPD e o GDPR, então isso fortaleceu bastante. E, mais propriamente dito mesmo, o que trouxe essa atuação com mais robustez foi a agência tomando corpo. Então, hoje, o que ela espera das empresas? Maturidade. Ela não está mais na medida educativa. Agora ela espera, a Agência Nacional de Proteção de Dados está esperando maturidade. E qualquer incidente que chega lá, que é comunicado para ela, qualquer denúncia que é feita, ela vai em cima de maturidade. Beleza, pode acontecer um incidente, porque pode acontecer com todas as empresas. Mas quais são os seus controles? Como é que você comprova? Então, os princípios mais importantes que eu falo são os princípios da transparência. Sim. E o da prestação de contas. Então, a empresa ela tem que ter meios de prestar a conta em relação ao tratamento de dado pessoal e de ser transparente com o titular. Porque, acima de tudo, né, nós falamos muito de controles de empresa, da própria autoridade, mas, acima de tudo, né, nós precisamos proteger o direito fundamental, que é o direito dos titulares. E esse ponto de maturidade, até esse momento você tinha a desculpa de a lei está evoluindo, a agência está começando. Esse tempo passou. Então, se a multa ainda não chegou, é melhor tomar cuidado, que ela pode chegar. Muito bom. E essa atuação da agência, ela começa a ficar um pouco mais evidente agora. Antigamente, os eventuais vazamentos reportados, ou pior, o vazamento não reportado, ele era tratado de uma maneira pela agência e agora está sendo tratado de uma maneira com mais profundidade e maiores exigências. Não significa que um vazamento vai te trazer uma sanção, uma multa, mas espera aí, o que você está fazendo no seu dia a dia para aquele vazamento não acontecer? Como é que está seu data mapping? Ele é real? Ele está espelhando o seu ambiente atual? Ele está atualizado, ou ele é exato. figurativo? Isso. Você já plugou um data mapping automático para você entender de fato aonde está o dado e qual o nível de controle você tem em qual parte da sua empresa e onde você deveria estar prestando mais atenção? Como que estão as suas evidências de tudo isso que você está fazendo? Da sua segurança de dados, do seu data mapping, e o que você tem guardado? Ah, beleza, você fez testes esse ano, legal, mas agora me mostra o do ano passado, do ano anterior, de 5 anos atrás. Entende? A sua conduta de maturidade, ela vai ser entendida pela agência com as evidências que você tem na mão. Então, se você não tem evidências, talvez você devesse se preocupar um pouco mais. Eu tenho uma polêmica que é a dúvida de muitas pessoas, principalmente que estão assistindo a gente. Você citou essa parte, esse tema da fiscalização. E aí a gente abre 2 grandes polos. Segurança por compliance. LGPD por compliance. O que eu quero dizer com isso? Eu só faço o que tá no papel ali, mas o técnico talvez eu não tenha tanta maturidade assim. E a segurança de fato operacional e técnica. As pessoas que fiscalizam a nossa agência, a nossa autoridade nacional, ela de fato tem essa expertise para chegar em determinada empresa e falar: abre aí o teu banco de dados, deixa eu dar uma olhada. Quero entender melhor desse incidente de privacidade, esse incidente de segurança. Eles estão com capacidade para esse tipo de fiscalização? Total. Porque muitas vezes, eu sou advogada, né? Primeiro advogada, depois fiz segurança da informação. Mas muitas vezes os DPOs, eles são do jurídico. Eu já pude presenciar diversos incidentes e também denúncias da própria NPD. E a sabatina lá é técnica. Então, assim, a gente tem uma lei, nós temos o jurídico, que ele está ali realmente para fazer todo esse apoio, mas ele também precisa saber se o técnico está sendo feito, porque documento é papel, né? Eu já pude presenciar, eu já fui chamada, eu já fui chamada a uma empresa
que estava respondendo porque um colaborador baixou um software pirata. E esse software pirata, esse software, né, legítimo, veio atrás da empresa, porque eles têm meio de rastrear quem está baixando esse software pirata. Shadow IT. Shadow IT. E aí, quando essa empresa veio, a gente sabe que existem lá regulamentos, né, contra leis, né, antipirataria e tudo mais. Então, são regulamentos muito fortes. Então, quando a gente está falando de uma lei, a gente fala muito, a gente pensa muito na como lei, né, como direito. Mas a LGPD, ela é muito técnica. Então, quando chegou essa empresa para apresentar as evidências, ela foi apresentar a documentação. Então, eu tenho aqui, controle de acesso, eu tenho lista de software homologado, tenho política de software homologado. Então, tá bom, você tem, tudo bem. Então, por que na hora que ele foi baixar, isso não foi travado? A autoridade, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela está indo na ferida mesmo. Ela vai aonde foi a falha técnica. Se for falha técnica, ela vai aonde foi a falha técnica e ela vai a fundo. Ela vai perguntando. Então, assim, até mesmo para você participar da reunião com a agência, você tem que levar a sua equipe técnica para poder falar ali sobre os controles que vocês têm. Então, assim, respondendo sua pergunta total, muito claramente, eles têm essa robustez e esse conhecimento técnico mesmo para fazer uma sabatina com quem eles quiserem sabatinar em relação à parte de segurança. Isso é perfeito, porque em muitas rodas de conversa, eu já escutei, fica tranquilo, cria a política de privacidade, nomeia um DPO, tecnicamente eles não vão conhecer nada para te fiscalizar, para te monitorar, para te auditar. E aí, até em relação a isso, tem um grande avanço também no mundo de computação em nuvem, no mundo de SaaS, que é a frase, o CISO não é mais o dono do dado. E aí, Anthony, essa frase fortalece a maturidade de segurança? Olha, quando a gente olha para um cenário que era o comum até pouco tempo atrás, o CISO ou o CIO, ele se sentia dono do dado, ele estava responsável ali. Depois foi criada a figura do DPO, e o DPO começou a movimentar as coisas de uma maneira diferente. Ou seja, o dono do dado não era mais nem o CIO, nem o CISO, agora era o DPO. Com a chegada das novas tecnologias, principalmente com a inteligência artificial, o dado ele acaba não estando mais em um ambiente facilmente controlado. Então o dado não está mais só onde você acha que ele está. Seu colaborador subiu uma planilha no ChatGPT, depois ele entrou numa ferramenta que faz combinação de PDF ou separação de PDF, depois ele pegou aquele documento e subiu num criador de apresentação PPT e o dado foi parar em todos os lugares. Antigamente, você tinha noção ou maior controle de onde o seu dado está indo parar. Com esse novo cenário, muitas vezes o CISO ou o CIO, ele acha que ele tem 5 softwares que estão ali com dados sensíveis. Você tem 50, se não forem mais. Eu até falo sobre isso. Poxa, você não tem visibilidade ou acha que tem visibilidade? Vamos plugar uma POC ali, vamos descobrir quantos softwares diferentes você tem consumindo esses dados e lidando com esses dados sensíveis, e você vai ter uma grande surpresa. Então, a grande... essa frase que o CISO não é mais o dono do dado, o dado tem muitos donos, tem muitos lugares, e ele trafega por players diferentes. Por isso... tão importante essas figuras de controlador e operador do dado e tentar entender por onde ele está trafegando. No final, a gente acaba vendo as áreas começando a convergirem no sentido de tecnologia. Então, o DPO, o CISO, o CIO, o Compliance, está todo mundo convergindo para entender, precisamos das melhores ferramentas para conseguir controlar, mapear os dados, controlar os dados e saber o que está acontecendo aqui. Porque a hora que o auditor bater na porta, a hora que a agência bater na porta e pedir evidências de tudo, não dá mais tempo, né? Olha, a gente vai salvar um grande público de várias empresas agora
que estão nos assistindo e querem muito ouvir essa resposta. Vou fugir aqui da nossa área técnica, de computação, coisa bem antiga, de cibersegurança, segurança da informação, privacidade. Vou tirar um pouco da mesa esse público, esses profissionais, e quero falar agora com o time de marketing, time financeiro, time de gente de gestão, recursos humanos, departamento pessoal, que porventura já começaram a usar a inteligência artificial. Quais são as boas práticas, as dicas, Ayla, que você dá para eles nesse momento para que eles minimamente usem IA com segurança? Sim. Importante é entender o contexto, né? Todos os dados pessoais que nós utilizamos em virtude das nossas funções, ele tem uma utilização específica. Primeiro, então assim, a gente pode utilizar dados, mas de acordo com o que a nossa função exige. Então, quando nós colocamos um dado pessoal fora do controle da organização, já está errado. Não importa por onde ele vai passar, se é o WhatsApp, se é inteligência artificial, não importa por onde ele vai passar. Se nós precisamos no dia a dia, de mais produtividade, de mais organização, e nós podemos ter ferramentas para isso, vamos utilizá-las. Então, o que nós podemos fazer? Anonimizar esses dados. Então, vamos colocar lá uma planilha, mas sem os nomes, sem os dados pessoais, sem dados estratégicos, né? Porque nós falamos muito em dados pessoais, mas os dados estratégicos também são de igual valor aqui para as empresas. Então, é sempre utilizar, tendo esse controle de não vou colocar dado pessoal aqui, porque eu não sei para onde esse dado pessoal está indo. Vou minimizar esses dados, utilizar apenas os dados realmente devidos, para cada função. Então, o RH tem uma utilidade em relação a dados pessoais ali de recrutamento, seleção, de benefícios. O marketing, ele mexe com muitas imagens. Então, primeiramente, tem que ter autorização do titular para que essas imagens possam circular da forma que devem circular. A parte financeira, ali tem dados financeiros, dados bancários, que podem trazer algum tipo de fraude. Então, tem que ter cautela no uso, A gente podemos utilizar, mas com cautela. E não há necessidade, não vejo necessidade nenhuma da gente colocar ali dado pessoal, por exemplo, de uma planilha, colocar a planilha inteira. Não, vamos tratar a planilha, colocar ali os números, que eu saiba depois traduzir isso em quem são as pessoas, mas que eu não compartilhe isso, porque esse dado não é seu, esse dado é do titular, esse dado está ali na mão do controlador, que é a empresa, e você tem ali essa responsabilidade e esse cuidado em relação a isso. E aquele clássico, o DPO, o CISO, o CIO sabe que a mocinha do financeiro, o menininho do marketing, o clássico estagiário do comercial, que ele colocou uma planilha ou um contrato, o seu jurídico colocou um contrato confidencial no GPT. E se foi só no GPT, tá bom. Às vezes ele colocou no clássico combinador de PDF ou divisor de PDF, exato, que tá lá hospedado na Ucrânia, na República Tcheca, na Bulgária. Ninguém sabe quem é o dono daquele site. Você não sabe para que seu dado, aonde ele está indo parar e para que ele está sendo utilizado. E depois a gente se assusta, quando aparecem essas listas de CPFs, listas de endereço completo sendo vendidas com milhões de pessoas, na Deep Web, na Dark Web ali. Então, não é... E isso é algo que tem que ser falado, Não é o seu time técnico de TI que está usando IA sem controle. É o clássico, o RH, é o financeiro, é o jurídico e cada departamento da empresa hoje, ele é um potencial vazador de dados, mas a responsabilidade continua para os mesmos players, O DPO que está com o nome dele na conta, o CISO que vai sofrer uma represália por conta de um vazamento ou de um dado confidencial ou um dado estratégico ter ido parar num concorrente ou na mídia. Então, sim. O risco hoje ele não está mais concentrado em um lugar, ele está
pulverizado em todos os departamentos das empresas, não. Hoje, a culpa de um vazamento cai direto pro DPO? Não. Como é vivenciar essa rotina no dia a dia? Claro que o peso de um vazamento, né, vem pra gente porque nós precisamos auditar. Então, nós Sim. precisamos saber se os controles de segurança estão funcionando, nós precisamos saber se os colaboradores estão de acordo com as políticas, né, atuando de acordo com as políticas. Por isso que nós estamos sempre ali, ó, fazendo conscientização, observando os controles que nós temos, observando o risco jurídico, fazendo revisão de cláusulas, porque tem que fazer avaliação de fornecedores, que é muito importante, né? Então, mas a nossa função é orquestrar tudo isso, para que isso funcione de fato. Na nossa lei brasileira, o DPO ele não responde, pessoa física. Em outras leis tem isso. Mas ele pode responder se ele tiver culpa. Uhum. Assim como qualquer colaborador. Inclusive, nós já tivemos demissão por justa causa no Tribunal Regional do Sul, porque um colaborador compartilhou uma lista de dados pessoais para o seu próprio e-mail particular. E isso fez com que essa lista saísse do controle da empresa. E isso foi considerado como vazamento de dados, pessoal. Então, isso é que a gente tem que trazer no dia a dia, para trazer responsabilização para cada um de nós, que atuamos com dados pessoais. Então, Perfeito. a empresa que controla o dado, a empresa que é a operadora desse dado, porque ela controla o dado, ela trata esse dado em nome do controlador, o próprio DPO tem a responsabilidade dele também, e os titulares que os colaboradores que atuam ali na manipulação desses dados. E tem algo polêmico também, né, Waila? Muitas vezes a multa não vai resolver o problema, né? Porque a multa ela vai ser aplicada para a instituição, para a empresa. O colaborador que eventualmente vazou o dado não vai sofrer aquela multa. O DPO em si não vai sofrer aquela multa. Claro, o DPO ele tem a sua responsabilidade de fazer o seu trabalho, de fazer a sua conscientização, de contratar a ferramenta, de recomendar que o CISO, que o CIO Exato. Apontar o risco. implante a ferramenta Sim. corretamente. Ele precisa fazer o trabalho dele, né? Na verdade, como a gente já disse, acho que no comecinho do episódio, né? A multa ela não vai vir pelo vazamento. A multa ela vai vir por você não cumprir o seu trabalho, não ter os controles adequados, não tá fazendo o mínimo que se espera, não ter o mínimo de maturidade, como a Ayla disse, para controlar tudo isso. Quem vai ser punido no final não vai ser quem eventualmente sofreu um vazamento, porque isso pode acontecer com todo mundo. Vai ser aquele que fez o papel, é o clássico compliance de papel, privacidade de papel. Ele fez um papel bonito, colocou no site dele e acha que tá tudo bem. Faz algo para dar o check no box, né? Só para preencher a caixinha de tenho política de privacidade, de tenho uma política de segurança. Quando você vai ver, não tem efetividade nenhuma, né? O compliance de papel, ele não protege dado nenhum, né? Ele protege só a empresa de dizer, eventualmente, pro regulador de falar, mas eu avisei que, eventualmente, não podia fazer isso, mas ela não controlou o dado, ela não colocou guardrails ali nos seus colaboradores, não fez o discovery, não sabe as IAs que está sendo utilizada, ela não está cumprindo o seu papel. E aí, até agora, a agência foi bem benevolente nos casos que ela tratou. Esse cenário vem mudando, e ele vem mudando com força. A gente pode esperar novos tempos, digamos, em relação às sanções que a agência pode aplicar aí nos próximos tempos. Eu quero criar um personagem que não existe. Vocês nunca viram esse tipo de personagem. Esse personagem que atua na gestão de privacidade e segurança. Olha, eu quero prestar atenção em produtividade, em performance e vou abrir mão de segurança. Isso é válido? Olha,
Esse personagem muitas vezes existe. Nossa, eu não sabia. Interessante, ó. Existe esse personagem, pessoal. Não é muito incomum a gente encontrar alguns players do mercado, inclusive players grandes do mercado, que estão 100% preocupados em faturamento, em vendas, em performance. E não tem nenhuma noção do quão exposto ele tá e o quão a sua empresa pode sofrer de uma hora para outra. Esses casos é aquele caso que muitas vezes o cara só vai aprender no ransomware, né? E aí quando o ransomware chega e ele entra em desespero, que ele tá perdendo a operação dele, tivemos, não muito tempo atrás, casos relevantes de alcance nacional de ransomware, sim, que foi quase irrecuperável, né? Então, não é muito incomum a gente encontrar alguns players com essa mentalidade que você mencionou. É difícil, é difícil. Cabe ali o nosso trabalho como advisor de cibersegurança de conscientizar esse cara. Exato. Inclusive na nossa jornada do cliente, e a NTSec tem isso muito bem desenhado, essa jornada do cliente, no nosso aplicativo você consegue ter acesso com facilidade ao nosso relatório chamado Recon. Ele vai fazer uma varredura rápida da sua superfície externa, mirando ali seu domínio, subdomínios, portas, IPs e certificados, e você recebe isso com toda segurança e privacidade no seu e-mail, um relatório de como está a sua superfície externa. O próximo passo da jornada do cliente da NTSec, ele é o relatório que nós chamamos de Maturity. Ele é com a nossa equipe técnica da NTSec plugada já com o seu pessoal no seu ambiente, entendendo um pouco mais o seu nível de maturidade, de tecnologia como um todo e, claro, de cibersegurança. Seguindo para um próximo passo que é o nosso Under Control, obrigado. O nosso relatório chamado Under Control, que a gente vai entender um pouco mais, com maior profundidade a sua situação, e finalizando com o nosso ArcSec, que é um sistema que a gente monta toda a sua arquitetura de segurança para garantir que tudo está conversando com tudo e você não tem nenhuma barreira, nenhum problema de interconexão entre as ferramentas que você está usando para ter controle e se proteger. Então fica a minha recomendação para você que está assistindo, tirar um recon rapidamente no nosso app. Isso vai te ajudar a começar a nossa jornada do cliente e a gente começar a te ajudar a entender quais pontos que são necessários melhorar. E a gente vem falando muito desse novo cenário, né, de TI como um todo e dos milhares de SaaS que existem e como o seu dado vem trafegando por todos eles. A gente já mencionou aqui o nosso AI Experience, que ajuda um pouco a ganhar controle sobre a utilização da inteligência artificial, mas existem vários outros métodos da NTSec para te ajudar a ganhar controle do tráfego do seu dado e melhorar a sua segurança de dados como um todo. Então vale sempre a pena estar plugado aí na sua NTSec regional. Temos muitas unidades pelo país, né? E vários advisors também. Então é sempre bacana manter esse relacionamento com o seu advisor mais próximo. Anthony, Ayla, muito especial ter vocês nessa nossa segunda edição do Cyber 360 Cash. Quero muito que vocês possam dar a mensagem final para o nosso público, a galera que continuou assistindo desde o início até o fim desse episódio. Ayla. O que eu poderia falar, assim, para finalizar, né, uma conversa tão rica aí e muito rápida, né, porque a gente é um assunto que nós vivemos, nós temos muito o que falar. Até um ponto, ó. Liguem para a Ayla. Anthony, Grupo NTSec segue à disposição para esclarecer cada vez mais esses assuntos de Shadow AI, privacidade e segurança. Então, estamos aqui para isso. Claro, ficou com dúvida em qualquer coisa que a gente falou por aqui, manda uma mensagem no LinkedIn, o WhatsApp nosso está à disposição, então a gente é bem acessível nesse ponto. E a Ayla, com a experiência que ela tem, tenho certeza que ela vai lidar com a maior facilidade nesses pontos. Com certeza. Seguindo, Ayla.
Então, o que eu poderia deixar, né, de mensagem é realmente conhecer o ambiente. Então, é muito valioso toda essa explanação que o Anthony fez sobre a jornada do cliente, né? Porque ela começa ali em uma avaliação, em conhecer como é que está a sua estrutura, o que você realmente precisa de segurança, é focada a entrega é focada, é personalizada para cada cliente. E é isso que nós, como DPOs, né, como profissionais de segurança, precisamos. Na minha experiência, eu já vi diversos casos de várias empresas grandes que são, sim, preocupados com a segurança, porque tudo lá dentro é informatizado, né? Tudo lá dentro tá em tecnologia. Então, nós já vimos casos de empresa que foi invadida e o sistema não funcionou para fazer uma venda. Então, assim, ficou parada por um período e trouxe ali um grande prejuízo financeiro. Então, assim, as empresas estão olhando para a segurança, estão olhando para a tecnologia, porque hoje em dia é tudo sistematizado. Então, o que eu poderia deixar de mensagem final é conheça. Então, conheça a sua empresa, entenda o que você realmente está precisando de controle de segurança. Nós vemos diversos controles que existem por aí, nem sempre é o cabível para aquela empresa, para o que ela tem de sistemas, né, internos. E também fazer a conscientização ali com os colaboradores, ter uma equipe de tecnologia e uma equipe de segurança da informação preparada em frente ao cenário, ao contexto que essa empresa está inserida. E eu, assim, falando de Shadow AI, falando de proteção de dados, falando de segurança da informação, o ponto-chave é realmente conhecer o que está dentro de casa, o que nós precisamos ajustar, implementar, trazer mais segurança, então investir mesmo em segurança. E ter isso aí como um grande ganho no final, né, na estratégia. Hoje, um profissional de privacidade, um profissional de segurança da informação, ele é muito ligado à estratégia. Sim. Então, nós temos que ter esse conhecimento multidisciplinar, para entender o que as áreas precisam, para não também prejudicar nem a performance, não prejudicar a estratégia final da empresa. Então, para entender o que as áreas precisam, entender o que a diretoria quer, entender qual que é o ganho no final do dia, mas tudo isso feito com governança, com responsabilidade, tendo rastreabilidade. Quando eu comecei, tudo era mato, então a gente fazia mapeamento ali na planilha. Hoje nós já temos meios de fazer mapeamento automatizado, de fazer o rastreio, né, de onde esses dados pessoais estão, fazer varreduras internas. Então, nós temos assim um ganho absurdo em relação ao que um DPO pode utilizar de ferramentas no dia a dia para que a nossa segurança esteja cada vez mais robusta. Perfeito. Anthony, mensagem final. Bom, acho que o mais importante que eu poderia falar aqui, eu vou aproveitar muitas deixas da Ayla aqui, inclusive. Ela disse que é muito importante as empresas terem o seu pessoal especializado em privacidade, o seu pessoal especializado em tecnologia, e eu gostaria de complementar, é muito importante que essas áreas conversem. O DPO sozinho não vai mover o mundo. Ele precisa estar conectado com o seu CISO, com o seu CIO, com o seu CTO. Muitas vezes, eles contratam ferramentas parecidas ou que cumprem praticamente as mesmas funções, e eles poderiam ter feito uma compra só, uma compra única, em conjunto a uma ferramenta que fosse atender todos eles ao mesmo tempo, com segurança, com privacidade e vários outros pontos. Acho que a mensagem final que eu poderia deixar é que o colaborador, o funcionário não é o vilão, ele está querendo ganhar eficiência. Acho que cabe a gente de tecnologia prover boas ferramentas e controles e segurança para que as pessoas possam trabalhar, as operações possam ganhar eficiência e no final todo mundo vai sair ganhando, né? Então, acho que essa é a mensagem final. Tudo está girando atualmente em torno de melhores ferramentas e com certeza a NTSec pode ajudar nesses pontos. Agradeço vocês dois pelo super papo descontraído, fluido, assim, técnico
e de muita conscientização para todos que estão nos assistindo. E aproveitando para te pedir para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse episódio da nossa segunda edição. Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até o próximo episódio.